Olha, tem mais. Vou continuar falando com a Marília, porque continuando também falando sobre o caso Master, o presidente da CPMI, agora a gente vai para a CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, teve uma reunião com André Mendonça sobre o depoimento de Daniel Vorcaro. Marília, quais as apurações você traz para a gente? Ontem todo mundo passou o dia aí nessas reuniões no Supremo Tribunal Federal. A tarde de ontem foi por conta disso. Deputados no Supremo, senadores no Supremo. E quais as apurações você tem sobre esse caso específico da CPMI do INSS? Neila, reuniões que, assim, o que a gente consegue observar aqui é que não surtiu muito efeito, porque, inclusive, nesse momento, acontece uma sessão da CPMI do INSS aqui no Senado Federal e tinham aí 4 pessoas para serem ouvidas, pessoas ligadas ao INSS, ao C6 Bank Consignado, também aí a entidades e também Leila Pereira da Crefisa. O depoimento dela acabou sendo adiado para a próxima semana, mas tivemos aí habeas corpus e também tivemos atestados médicos e também mudanças aí de data para esse depoimento. O que nós tivemos nesse momento agora na CPMI, Neila, foram as votações dos 27 requerimentos que estavam previstos. Entre eles, as convocações de Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro e que foi preso na última semana também na terceira fase da Operação Compliance Zero, no mesmo dia em que Daniel Vorcaro foi preso. Foi, então, aprovada a convocação dele para que ele preste esclarecimentos na CPMI do INSS. Além de Fabiano Zettel, também tivemos aí a aprovação de convocação da ex-companheira de Daniel Vorcaro, Marta Graeff. Os parlamentares querem que ela compareça até a CPMI do INSS para poder prestar esclarecimentos. Eles querem explicações sobre o quê, Neila? Sobre aquelas mensagens que foram divulgadas pela CPMI e que todo mundo teve acesso, né? Nelas, a ex-companheira de Daniel Vorcaro questiona ali sobre com quem ele estaria conversando, com quem ele estaria naquele momento. Ele chega a citar nomes de políticos e de pessoas importantes, como, por exemplo, o nome do senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, além também de ter licitações relacionadas a Alexandre Moraes nessas conversas. Os ministros, eles querem, então, que ela preste esclarecimentos na CPMI ali para os deputados e também senadores. Ontem, tanto Alfredo Gaspar, que é relator da CPMI do INSS, quanto o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, foram até o Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro André Mendonça, que é relator das fraudes que envolvem aí o Banco Master, mas também é relator do caso também envolvendo aí os desvios nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. E os dois casos acabam ligando-se ali por conta da CPMI do INSS, já que os parlamentares querem investigar os empréstimos consignados do Banco Master. O que eles foram fazer lá, Neila? Cobrar explicações do ministro André Mendonça, o porquê da quantidade de habeas corpus que estavam sendo distribuídos. Foram também ali cobrar, né, pedir que o ministro libere Daniel Vorcaro, o banqueiro, para poder prestar os seus esclarecimentos na CPMI do INSS. A gente lembra que logo no começo dos trabalhos, agora em 2026, os parlamentares chegaram a marcar ali uma data de oitiva com Daniel Vorcaro. Ela foi remarcada algumas vezes. Entrou em campo também ali o grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, tentando ali disputar também esse depoimento de Daniel Vorcaro, mas acabou que ninguém ouviu Daniel Vorcaro e ele foi preso, está preso aqui em Brasília desde a última semana. E eles então foram cobrar e disseram que é muito importante a participação de Daniel Vorcaro para que eles possam esclarecer alguns pontos. Hoje, o Alfredo Gaspar, que é o relator do caso dentro da CPMI, veio falar a respeito dessas desistências, né, desses depoimentos que estavam marcados. Ele falou que isso acontece, mas a gente acabou perguntando também, Neila, o porquê que o nome de Marta Graeff estava ali para poder nesses requerimentos. Ele disse que ainda não tinha observado o conteúdo dos requerimentos que seriam votados na manhã desta quinta-feira, mas que ele queria sim questionar Marta Graeff, quem eram aquelas pessoas que ela tanto questionava em mensagens para Daniel Vorcaro. Também questionamos, Neilão, por que tem alguns nomes, né, em requerimentos, mas não tem o do senador Ciro Nogueira, que é citado ali como amigo da vida de Daniel Vorcaro. O relator, Alfredo Gaspar, disse que o nome dele e de outros políticos deve entrar, mas que eles devem ali questionar também o nome do presidente Lula, né, por conta das reuniões que teve
lá no Palácio do Planalto, Daniel Worcário, que acabaram não sendo documentadas. Trouxemos também aqui no Metrópolis matérias sobre essa questão. E ele disse que se for para convocar, convidar, para poder esclarecer, tem que chamar também o presidente Lula. Fato é, Neila, que eles destacaram ali o que é importante, que é conversar com Daniel Worcário. Outro ponto também, Neila, a gente vê a CPMI neste momento tendo reuniões segunda, quarta e quinta-feira. Antes, as reuniões aconteciam apenas às segundas e quinta-feiras. E por que houve essa mudança? Porque está chegando na reta final da CPMI. Ela deve encerrar os seus trabalhos no dia 28 de março. Eles devem apresentar ali o seu relatório e esse relatório deve ser votado para então ver o que deve acontecer com esses meses de trabalhos aqui dentro da CPMI. Ela que começou em agosto do ano passado. Então, eles estão correndo contra o tempo. Sobre prorrogação da comissão, Neila, o presidente Carlos Viana disse que ainda não teve chance de conversar pessoalmente com Davi Alcolumbre para solicitar essa prorrogação da CPMI, mas que deve fazer isso até o final desta semana. Caso Davi Alcolumbre não venha prorrogar ou não venha sinalizar qualquer tipo de resposta sobre esse pedido, eles devem entrar também com um mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo a prorrogação dos trabalhos. Isso porque, para os parlamentares, existem muitas coisas que precisam ser esclarecidas e eles precisam ouvir essas pessoas que tiveram os seus depoimentos desmarcados ou então com o HC ali, com o habeas corpus, dando ali a opção deles comparecerem ou não à CPMI do INSS, Neila. Então, esse foi o conteúdo que nós tivemos aí dessa reunião, pelo menos por enquanto, e também essa é a atualização da CPMI do INSS, sessão que acontece nesse momento aqui no Senado Federal. Neila e Felipe. Exatamente. Eu já agradeço, Marília, pelas informações. Marília, bom trabalho para você no Senado. E as imagens que vocês assistem aqui, ó, do meu ladinho, são imagens ao vivo da sessão que acontece agora da CPMI do INSS. E ainda